Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui começando o terceiro episódio da série Estanqueidade. Me chamo Jorge Lima e o tema de hoje vai ser as estruturas de concreto enterradas com foco na sua estanqueidade. Então eu mostro aí uma primeira grande imagem, tá? Onde a gente vê um canteiro de obra, tá? Um canteiro de obra num patamar, numa situação de trabalho abaixo do nível do terreno, da rua, dessa obra. Tá? E aqui a gente vai tecer comentários a essas construções que estão enterradas, tá? Com foco no processo de cristalização da estrutura de concreto. Então, são estruturas de concreto que estão aí a 1 metro, a 5 metros, às vezes 10 metros abaixo do nível da rua das obras. Tá? Então, a gente precisa realmente se preocupar com esse tipo de construção. Então, primeiro, a gente precisa entender que estruturas enterradas são essas, tá? O que a gente vai comentar durante essa apresentação. Primeiro, toda vez que a gente fala em fundação, tá? As fundações das obras, as edificações, a gente sempre tem alguma questão relacionada, tá? A contenções. Então, as contenções são essas estruturas, como vocês podem ver aqui. Quando a gente tem aqui uma situação de um terreno, muitas vezes eu preciso aqui para trabalhar no patamar desse terreno, preciso fazer um corte nesse terreno, aqui eu faço um aterro e eu vou ter que trabalhar com contenções, tá? Nessas condições. Então, aqui ao lado eu vejo aqui uma imagem de uma contenção, de um talude. Depois, vejam aqui vocês alguns exemplos de contenções que a gente tem aí na nossa construção civil. Então, temos as estacas pranchas, as paredes diafragmas, a estaca secante, os pré-moldados mistos, aço e concreto, pré-moldados apenas de concreto, enfim. São todas as estruturas que servem para conter algum tipo de terreno na obra. Outra estrutura que aparece muito nas nossas obras são os subsolos, tá? Então, são regiões que estão abaixo do nível do terreno, da rua, e muitas vezes com grande possibilidade de contato com a água desse terreno que está aqui abaixo dessa laje de piso de play, por exemplo. O que está acontecendo nas obras hoje, de modo geral? Cada vez mais está havendo a necessidade de construir subsolos. Tá? Então, são empreendimentos com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6 subsolos. Tá? Isso é natural. Tá? Cada vez mais a gente precisa utilizar bem os terrenos de forma que a gente possa realmente ocupar melhor os espaços. Mas aqui eu tenho que me preocupar com esses níveis de terreno que estão aqui nessa região abaixo do nível da rua. Então, aqui a gente vê alguns exemplos, tá, de subsolos. Então, eu tenho lajes aqui de primeiro, segundo, terceiro piso de subsolo. Normalmente, os últimos subsolos, eu tenho ele em contato com o solo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um subsolo em contato com o solo. Aqui outro exemplo de subsolo em contato com o solo e enterrado. Então, aqui essas paredes também estão em contato com o solo. Então, é muito importante eu me preocupar como vai ser a resistência dessas estruturas de concreto face à atuação da água, da umidade nesse local. A função de uma fundação, de uma edificação, ela é projetada para poder suportar todo o peso de uma edificação. Então, quanto mais alta forem as edificações, com certeza ela vai requerer um projeto mais robusto de fundação. Então, eu preciso realmente me preocupar com essas estruturas, tá? Porque elas são a fonte de resistência da movimentação dessa estrutura que vai estar aparente. Eu vou ter ação principalmente de vento, tentando atuar nessa estrutura, eu vou ter efeito de maresias, enfim. Então, as fundações precisam ser projetadas e construídas para suportar essas movimentações da sua edificação. Então, existem aí, como uma maneira simples de classificá-las, nós temos as fundações rasas, tá? Temos os blocos, sapatas, lajes e radier e as fundações profundas. Então, aqui nós temos exemplos de fundações, blocos de ancoragem. Aqui nós temos blocos de arrancamento dos pilares, uma grande laje em contato com o solo. Toda essa estrutura aqui é enterrada, está abaixo do nível da rua. Aqui nós vemos aqui uma laje radier, também caracterizada como sendo uma fundação para estruturas
de menor dimensão, são edifícios aí de 1, 2, 3 pavimentos, tá? Casas, construções horizontais. Agora, por que a gente se preocupa em proteger, tá, essas estruturas enterradas? Além dessas estruturas que eu falei, das contenções, todos os elementos do subsolo, as fundações, eu vou incluir aqui também algumas estruturas que não apareceram aqui, a exemplo de reservatórios, piscinas enterradas, também fazem parte dessas estruturas. E por que a preocupação em proteger essas estruturas? Apesar do pouco oxigênio nessas condições, tá? O oxigênio é um elemento necessário para a corrosão da armadura, tão preocupante para nós engenheiros. Nós podemos ter a presença de outros elementos agressivos. Segundo, o concreto permanentemente imerso e estaticamente estável não sofre risco de deterioração, salvo no caso de solos altamente ácidos e agressivos. Tá? Já mostra aí que a gente não precisa ter a preocupação apenas com relação à água, à umidade. Depois, a durabilidade, tá? A gente cada vez mais tem que tratar esse tema com carinho, durabilidade. A durabilidade do concreto ela é influenciada, dentre outras questões, pela permeabilidade desse material. E, por fim, mais uma questão muito importante, tá? Que drenar permanentemente a água de um lençol, de um subsolo, ela pode provocar sérios danos para as construções vizinhas, tá? Apoiadas, por exemplo, em fundações rasas. Então, toda vez que eu vou projetar um edifício, eu tenho uma situação de imersão num lençol freático, eu preciso me preocupar com os meus vizinhos. Tá? Então, não, eu vou instalar ali um sistema de bombeamento para poder rebaixar o meu lençol freático. Sim, mas como é que vai ser o comportamento das construções adjacentes? Aqui eu mostro um resultado, na verdade, um resumo de um trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Patologia 2016, em Belém do Pará, e esse gráfico aqui realmente nos traz aí uma preocupação grande. Tá? Então, foi observado, foi analisado aí 85 edificações, tá? Foram feitas escavações para poder observar as fundações dessas edificações, e vocês podem observar que os blocos de fundação, ou seja, as estruturas mais profundas, quase 50% delas apresentaram algum tipo de fissura. Esse valor aqui realmente nos preocupa. Eu estou falando de uma estrutura que foi projetada para suportar uma edificação. Quando eu vou lá para o outro extremo, que, por exemplo, um radier seria a mais superficial das fundações, quase não apresentou nesse estudo, problemas de fissuração. E aqui, uma fundação intermediária, mais superficial, mas com alguma profundidade, apresentou em torno de 15% delas, tá, com problemas de fissura. Então, isso alerta para nós, engenheiros, construtores, tá, fabricantes de produtos, que a gente precisa realmente se preocupar com esse tipo de estrutura. Bom, vamos falar agora da água, né? A água é um elemento que a gente usa aí na construção, precisamos da água, e ela vai atuar nas nossas edificações, nos nossos elementos, nos nossos sistemas construtivos, de algumas formas, tá? Então, de que forma ela vai se manifestar? Primeiro, eu tenho a umidade da própria construção, tá? Eu vou utilizar água para poder misturar uma argamassa, produzir um concreto, colocar numa fachada, num revestimento, por exemplo. Tá? Eu tenho a umidade do terreno, que essa aí, na verdade, é o foco dessa minha preocupação inicial, o quanto eu vou estar próximo desse terreno saturado ou imerso, com algum tipo de umidade. Eu vou ter a umidade de precipitação, então toda a água que precipita, tá, ela vai ter um fluxo, tá, ela pode escorrer nas pavimentações, ela pode penetrar no lençol, contribuindo mais ainda com essa umidade aqui. Eu vou ter umidade de condensação em ambientes confinados. Eu tenho umidade devido a alguns fenômenos de higroscopicidade, por exemplo, a presença de sais solúveis nos materiais utilizados, tá? Exemplo, aparecimento de eflorescências. E, por fim, eu vou ter umidade de causas fortuitas, tá? Que são os acidentes. Então, aqui eu acho que eu consegui aqui elencar as principais manifestações da umidade. E eu vou me deter aqui mais essa umidade que aparece aqui nos terrenos, tá? Nos solos, em contato com as nossas edificações. Então, aqui eu mostro um desenho, tá? Um desenho esquemático, para a gente tentar entender um pouco de que forma a gente precisa posicionar as construções. Eu posso separar esse meu terreno aqui em duas grandes zonas, tá? Uma zona não saturada,
chamada zona de aeração, e uma zona saturada. Então, a zona saturada é exatamente a zona, o limite dela é o limite do meu lençol. Então, o meu lençol freático vai estar nesse limite. Mas próximo desse lençol, eu vou ter aqui uma camada da zona não saturada que vai estar recebendo umidade. Tá? Depois eu vou ter lá em cima uma camada que ela perde umidade facilmente para a atmosfera, e eu vou ter uma camada intermediária nessa zona não saturada. Então, imagine que eu tenho uma construção, tá? Uma edificação aqui, parece uma alvenaria, mas qualquer edificação com essa característica, onde a sua fundação, o seu elemento enterrado, ele vai estar próximo, tá? Ele vai estar muitas vezes dentro, na zona saturada, mas ele vai sofrer ação da umidade, seja na forma de capilaridade, ou seja na forma da precipitação da água, e ela vai percolar e vai atingir essa minha fundação. Então, eu preciso me preocupar com essa condição dessas estruturas enterradas. Por outro lado, se eu vou descer mais ainda, imagine postos de elevadores, esses blocos, essas estruturas, reservatórios enterrados, nessa região saturada. Então, eu tenho aqui o nível do lençol freático acima do ponto mínimo da minha edificação. Então, com certeza, eu vou ter aqui uma região de zona de pressão de água. Então, aqui eu preciso realmente me preocupar com as condições dessa situação. Bom, vamos entrar agora no tema propriamente dito, a gente precisa fazer essa introdução, tá? Mas agora eu vou falar sobre a cristalização. Tá? Mas, gente, não dá para falar de cristalização sem a gente entender, tá? Revisar alguns conceitos que são super importantes aqui para esse tipo de impermeabilização. Tá? Vão aparecer aqui algumas fórmulas químicas. O primeiro grande produto que a gente precisa realmente conhecer é o cimento. Tá? Então, aqui um desenho bem simplificado, tá? De como a gente produz um cimento. Quem não lembra da cadeia de materiais de construção, a gente tem as matérias-primas básicas, calcário e argila, juntamente com minério de ferro. Vou fazer algumas correções aqui, principalmente da argila. Eu vou obter o clinker. Esse clinker, em contato com o gesso e adições, eu vou produzir o cimento. Então, isso aqui é o meu cimento Portland. Tá? Até 2018, eu tinha uma norma para cada tipo de cimento. Tá? Então, em 2018, foi feita uma revisão dessas normas e hoje a gente tem apenas uma norma NBR 16697, que aí ela contempla todos os tipos de cimento. E aqui eu vou mostrar esquematicamente quais são os principais dele. Tá? Então, quando eu misturo clinker com gesso, eu vou produzir aqui o cimento Portland comum ou o cimento Portland de alta resistência inicial, cimento Ari. Quando eu misturo, além do clinker e do gesso, eu coloco um percentual de filler calcário, eu vou produzir o cimento Portland composto com filler calcário. Quando eu vou adicionar escória de alto forno, eu posso produzir o cimento Portland composto com escória ou um cimento de alto forno, denominado CP3. E quando eu adiciono um material pozolano, eu vou ter um cimento Portland composto com pozolana e um cimento Portland pozolânico. Então, aqui eu teria aqui os principais tipos de cimento, além do cimento Portland comum e o cimento de alta resistência inicial. E a norma permite, dentro desses cimentos, eu produzir os cimentos Portland com resistência a sulfato, que é muito importante no tema que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? Então, eu tenho que fazer alguns ensaios, eu posso ter um cimento Portland composto, ou um cimento de alto forno, um cimento pozolânico com resistência a sulfato. Bom, entrando um pouquinho na química, tá? Vocês podem lembrar, esses são os principais compostos do clinker, tá? Dos cimentos. Então, nós temos aqui os silicatos e os aluminatos. Então, o silicato tricálcico, o silicato dicálcico, o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetracálcico. Então, esses são os principais compostos do meu cimento. Tá? Bom, aí eu tenho o cimento e agora eu preciso entender um pouquinho mais como é que funciona a produção de concreto, de uma maneira bem simplificada. Então, eu preciso da água primeiro, para hidratar o cimento, eu vou produzir a minha pasta. Depois eu vou adicionar os agregados miúdos, tá? Vou produzir a argamassa. Depois o agregado graúdo, onde eu tenho o concreto, mas aí eu preciso melhorar as características desse meu concreto. Então, eu vou adicionar os aditivos e as adições.
Então, a partir dessa mistura, eu tenho realmente um concreto com qualidades, com propriedades modificadas para serem utilizados nas nossas obras. Bom, agora chegou aqui uma imagem, a primeira imagem que é muito importante para o tema, tá? Quando esses dois compostos aqui, o silicato tricálcico e o silicato de cálcio, entram em contato com a água, eles vão produzir dois componentes principais, que é o CSH, que na verdade é o silicato de cálcio hidratado, e vão produzir o hidróxido de cálcio. Tá? Existe um nome feio, a portlandita e a tobermorita, mas vamos guardar essas duas siglas aqui, o CSH e o hidróxido de cálcio. Tá? Então, o hidróxido de cálcio tem esse formato aqui hexagonal, tá? Hexagonal, e o silicato de cálcio hidratado tem esse formato aqui meio esponjoso. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai entender o porquê eu preciso relembrar esses conceitos. E a água? Onde é que entra a água nesse tema de cristalização? Primeiro, como eu mostrei lá, a água ela vai entrar no mistura de concreto para poder eu hidratar o meu cimento, tá? Eu preciso ter plasticidade, então a água tem duas funções bem básicas. Eu preciso de água para hidratar, mas eu preciso de água para poder ter plasticidade e moldar o meu concreto. Mas depois que ela é consumida, depois que essa água reage com os produtos de hidratação de cimento, ela vai deixar vazios. Tá? Ela vai evaporar e vai deixar os vazios que ela preenchia naquela matriz de concreto. E aí eu tenho porosidade. A porosidade, tá, dessa pasta, dessa matriz, ela está diretamente ligada à relação água-cimento e também ao grau de hidratação desse cimento. Então, eu preciso entender um pouquinho sobre essas duas questões. Então, eu tenho aqui o meu cimento hidratado, que vai produzir o silicato de cálcio hidratado, o hidróxido de cálcio, e uma etringita, que eu vou falar um pouquinho mais na frente também. Essa etringita aqui, ela não é ainda prejudicial. E aqui eu tenho, gente, todos os concretos, eles vão ter, a depender da relação água-cimento, um teor de poros. Então, os tecnologistas falam um pouco mais sobre essa preocupação, tá, da questão da relação água-cimento. Então, a gente precisa realmente trabalhar cada vez mais com cimento, com menores relações água-cimento, para eu evitar tanta porosidade no meu concreto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um gráfico extraído no livro do Meta, que mostra o seguinte: pesquisas com os concretos, com relação ao cimento na casa dos 50%, ou seja, 0,5%, eu tenho aqui em torno de 22% de poros capilares. Então, se eu aumento mais essa relação, eu vou aumentar a minha porosidade. E mais à frente a gente vai ver o quanto isso aqui é preocupante, esses poros capilares. Então, vocês veem aqui agora uma imagem de uma matriz de concreto, onde aqui eu tenho a matriz da pasta, essas manchas brancas são os agregados, e essa parte azulada, eu tenho os grandes poros, tá? Os poros capilares, e aqui eu tenho os capilares, que representam a união desses poros. Tá? Então, à medida que eu aumento a minha relação de cimento, eu vou ter uma maior porosidade desse meu concreto. E aí vamos entrar agora na característica preocupante de qualquer estrutura, que é a permeabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho esses poros interligados, tá? E eu tenho presença de microfissuras na minha estrutura, eu vou ter um maior grau de permeabilidade dessa minha estrutura de concreto. Eu preciso me preocupar com o meu concreto, porque ele vai ter poros, e esses poros, se forem interligados e ligados a qualquer fissura, eu vou aumentar a permeabilidade dessa minha estrutura. Então, olha esse desenho aqui. Eu tenho 6 imagens de concreto, aqui avançando da direita para a esquerda, uma relação ao cimento de 0,25 para uma relação ao cimento de 0,65. Então, à medida que eu aumento essa relação ao cimento, isso aqui o concreto está fresco, tá, gente? Vocês observam um maior volume de vazios no meu concreto. Por isso eu preciso trabalhar com relação ao cimento mais baixa. Por outro lado, pegando uma mesma relação ao cimento, quando eu vou comparar um concreto fresco de um concreto endurecido, no concreto fresco, para a mesma relação ao cimento, eu vou ter uma maior quantidade de poros, que isso é natural. Eu tenho ainda os grãos de cimento estão se hidratando. Então, quando ele chega lá numa fase mais final da hidratação, realmente eu vou ter menores poros. Mas aí eu falei que se eu tenho mais porosidade, se os poros são interligados, eu vou ter uma maior permeabilidade. Tá? Nem sempre. Se vocês observarem essa imagem, olha esses espaços em branco.
eu tenho aqui os poros capilares e esses reticulados são as estruturas de cimento hidratado, o silicato de cálcio hidratado. Então, se eu olhar aqui rapidamente essas duas imagens A e B, vocês veem a mesma quantidade de poros, muito semelhante. Mas se a gente observar com mais cuidado, olha o que acontece. A gente começa a observar uma desconectividade dos poros. Eu começo a ter interrupções entre esses poros. E aí eu vou ter um concreto segmentado, os poros vão estar segmentados. Então, esse concreto aqui, apesar de ter uma porosidade semelhante a esse concreto aqui de cima, esse concreto aqui de baixo vai ser menos permeável. Então, entra aí numa questão relacionada ao trabalho granulométrico que eu faço da minha estrutura, a densidade da minha matriz de concreto, aí a interligação desses poros. Aqui um outro exemplo muito prático, está muito claro, que mostra que, além da porosidade, a permeabilidade ela é em função de quê? Do quão graduado é a minha curva granulométrica do agregado. É por isso que os tecnologistas se preocupam em produzir um concreto com uma boa distribuição granulométrica. Porque aí eu consigo, vejam bem essas duas imagens aqui, olha, quando eu tenho um concreto com apenas um agregado, ele vai ter um nível de permeabilidade. Imagina que essa linha azul aqui é a quantidade de água que passa. Quando eu misturo dois agregados, eu já observo na figura um fechamento, uma densidade maior, tá, desse meu volume aqui, consequentemente, uma menor quantidade de água que passa por esse meu concreto. É outra característica importante para a gente se preocupar com o concreto. E aí, se eu tenho permeabilidade, eu vou ter, com certeza, a ação de agentes agressivos. Tá? Então, são agentes agressivos que fazem parte do nosso dia a dia na atmosfera. Então, o dióxido de carbono, o SO2, por exemplo, estruturas de concreto em garagens, edificações, a gente muitas vezes não se preocupa com a quantidade de dióxido de carbono que circula naquele meio. Se eu tiver um concreto poroso, permeável, que permita a entrada desses gases, eu vou ter uma redução da vida útil dessas estruturas. Eu vou ter águas marinhas, ácidas, óleos, combustíveis, enfim, todos esses elementos vão ser agentes causadores de degradação da minha estrutura. Bom, essa estrutura pode ser atacada de diversas formas. Tá? Um dos ataques sofridos pelo concreto é o ataque por sulfatos. Eu mostrei mais para trás um pouco, um dos produtos de produção da hidratação do meu cimento era a etringita. Ela aparecia lá como um produto, ela acontece, mas enquanto ela se forma no concreto no estado plástico, tá, esse produto ele não é nocivo. O problema dele é quando esse material, essa etringita, ela acontece no concreto no estado endurecido. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, imagine um concreto submerso, tá? Um bloco de fundação, tá? Onde eu tenho ele em contato com o solo, e muitas vezes esse solo ele é contaminado por sulfatos. Eu posso ter um sulfato presente nas águas subterrâneas, nos solos, tá? Que pode ser de origem natural ou um contaminante de um fertilizante do solo, algum influente industrial. Então, muitas vezes não se preocupa com essas questões. Essa imagem aqui é o formato, tá? O desenho desse produto aqui de reação do ataque por sulfato no concreto, chamado de etringita tardia. Aqui nesse desenho, para vocês terem uma ideia, esse produto resultante desse ataque, ele vai ocupar espaços vazios na minha estrutura de concreto. Se o concreto está endurecido, esse produto ele tende a se expandir e ele vai empurrar essas paredes, esses agregados em contato, a matriz de concreto em contato, e aí vão aparecer as fissuras. Então, aqui eu mostro exemplos de estruturas de concreto enterradas, tá? Com fissuras provocadas pela etringita. Da mesma forma, eu tenho aqui outras imagens de concreto, onde mostra um concreto deteriorado por ataque direto por sulfato. Que, além disso, ele consegue atacar o concreto, tá? Deixando o concreto com esse aspecto, além da expansão, quando ele está em contato com estruturas enterradas. Então, essa etringita, tá, para que ela mitigue mais esse fenômeno, que parece ser um fenômeno absurdo, que não acontece, mas acontece, tá? Eu preciso ter aqui um controle da permeabilidade da minha estrutura. Tá? É importante que eu não tenha água presente nessa estrutura, porque muitas vezes eu vou ter o sulfato. Então, é importante que eu elimine ou minimize ao máximo essa condição de umidade dessas estruturas de concreto enterrada.
Outro fenômeno que acontece bastante nos concretos, no início, tá, na década de 90, finais da década de 80, mas de 90 principalmente, nós engenheiros pensávamos que o RA acontecia apenas em barragens, estruturas hídricas, grandes volumes de concreto, grandes superfícies de concreto em contato com a água. E a gente viu, tá, na década de 90, 2000 aí, principalmente na região de Recife, a gente teve vários casos de reação álcool e agregado. Então, eu tenho agregados compostos por sílicas, muitas vezes reativa, que em contato com os álcalis do cimento, tá, o óxido de sódio e potássio, vai gerar um gel, e esse gel ele vai atrair a umidade presente, tá, eu vou precisar de umidade, e vai me produzir esse produto aqui expansivo. Se ele é produzido num ambiente confinado, volto a dizer, ele vai provocar fissuras na estrutura de concreto. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque sempre eu estou apontando aqui um elemento que a gente precisa ter muita umidade, tá? Que é a água. Eu preciso evitar esse contato da umidade com essas estruturas enterradas. E de que forma acontece esse processo de cristalização? Tá? Então, quais são os sistemas que a gente vai comentar aqui hoje? Existem basicamente dois sistemas, tá, que são utilizados para proteger essas construções. O primeiro deles é um aditivo, então ele é adicionado, o Vandex M10 ele é adicionado no traço do concreto. E a segunda forma é a aplicação do cristalizante na forma de pintura. Então eu vou tratar a superfície de concreto pintando essas estruturas. Quais são as vantagens desses sistemas de impermeabilização chamados cristalizantes? Existe já uma série de experimentos que comprovam essas características observadas. Primeiro, existe um ganho, tá, no aumento da resistência química do concreto. Então, eu falei muito de ataque químico, ataque por sulfato, ataque por cloreto. Então, é importante aumentar essa resistência química. Esses elementos selam fissuras 0,3, 0,4, às vezes 0,5, 0,4 é um bom número para se pensar. Então, eles selam fissuras. Mesmo as fissuras que aparecem posterior ao concreto já no estado endurecido, esses produtos eles cristalizam, eles colmatam essas fissuras, eles recristalizam. Importante que eu vou trabalhar quando eu falo em reservatórios, em tomadas de água, eu não tenho alteração da potabilidade da água e nem alteração da trabalhabilidade do meu concreto. Tá? Eu não estou introduzindo aqui um material que vai absorver a umidade do concreto para poder mexer na trabalhabilidade dele. Comprovada a resistência, aumento da resistência à compressão do meu concreto. Então, vários trabalhos já mostram esse ganho de resistência à compressão. A redução da retração está intimamente ligado com a redução dos vazios deixados. E esses produtos, tá, eles resistem tanto à pressão da água positiva, tá, aquela pressão que tende a empurrar, a pressionar o meu sistema contra um substrato qualquer, sendo o próprio concreto, ou a pressão negativa. Então, independe da posição de atuação da água, esse sistema resiste. Quando eu falo de pinturas, eu tenho também um produto que não altera a potabilidade, é um sistema muito utilizado em estruturas de saneamento. Então, eu tenho para isso tanto a potabilidade de água não é alterada, como eu tenho um produto que resiste a substâncias químicas. Então, eu posso armazenar esgotos nesse sistema. Eu vou resistir a esses ataques aqui. Eles selam fissuras menores, tá? Mas a função dele maior não é selar fissuras. Tá? Ele é um material aplicado através da mistura do produto. Tá? É indicado um teor de água para poder misturar com o produto. Ele é em pó também. E assim como o aditivo para concreto, ele vai resistir às duas pressões da água, tanto a hidrostática positiva quanto a hidrostática negativa. Aqui eu tenho imagens onde mostram alguns detalhes relacionados à produção do meu concreto. Então, eu tenho, primeiro, a dosagem desse produto, do aditivo. Tá? Eu posso dosar, na média, 1% em relação à massa de cimento no traço. Então, se eu tenho lá um traço de concreto com 350 a 400 quilos por metro cúbico, eu vou calcular em torno de 1% do consumo do material e vou fazer a mistura conforme a nossa orientação. É muito importante, quando eu vou mexer, quando eu vou dosar concreto, fazer teste. A gente não pode, não, vamos dosar,
Vamos pegar um concreto que eu comprei na concreteira, eu fiz na obra e vou adicionar já o aditivo. É muito importante a gente fazer teste para ver o comportamento. Eu já falei que não altera algumas propriedades, mas é importante, principalmente quando eu trabalho com concreto de central, usinado, eu fazer teste, tá? Para ver se teor, se eu vou ter alguma alteração, normalmente uma alteração de quantidade de água, enfim. Então, eu preciso realmente trabalhar esse traço. Super importante a questão da cura úmida do meu concreto, tá? Mantenho, isso aqui é básico da tecnologia do concreto, nada disso muda. Em relação à pintura, a gente tem aqui 3 condições de aplicação da pintura. A primeira é quando eu vou pintar uma estrutura de retenção de água. Então, entenda aqui retenção de água, por exemplo, um reservatório. Um reservatório, ele estando enterrado, tá? Ou apoiado, ele vai reter a água e você vai trabalhar aqui com consumo em torno de 1,5 kg por metro quadrado, sempre aplicando em 2 demãos de produto. Eu posso pintar as paredes também com o mesmo consumo, tanto do lado interno quanto do lado externo. E, às vezes, tá, eu posso utilizá-lo em juntas de construção, interrupção de construção. Eu posso aproveitar aqueles elementos que estão em contato e aplicar esse cristalizante, tá, para que ele possa se cristalizar em contato com a umidade e poder fechar algum poro, algum vazio deixado nessa estrutura. Bom, esses são os 2 tipos de sistemas indicados por nós. E como é que vai funcionar esse processo de cristalização? Como é que vai funcionar esse aditivo? Primeiro, gente, eu estou falando de aditivos, tá? Eles são ingredientes que eles vão ativar, primeiro eles vão entrar, vão percolar pela minha estrutura de concreto, sempre por difusão, eles vão usar a água, tá? Eles vão usar a água para penetrar nos poros capilares. Então, aqui uma imagem de um concreto permeável, tá? Seja dosado na mistura, seja pintado na superfície. Tá? A gente pode falar um pouquinho depois sobre o processo de pintura, mas ele vai entrar dentro da minha estrutura por difusão. Depois, em contato com o hidróxido de cálcio, por isso eu comentei sobre a importância de entender aquela hidratação do cimento, ele vai entrar em contato com o hidróxido de cálcio e vai ativar a reação de hidróxido de cálcio com a água. Então, são 2 questões importantes. Eu preciso ter hidróxido de cálcio e preciso ter umidade. E, por fim, esses elementos, esses ingredientes aqui, eles continuam ativos, mesmo que eles não tenham a quantidade de água que seja interrompida. Então, eles vão reagir, e se eu tiver o retorno dessa umidade, tá? Se eu tiver uma fissuração e entrada da água, ele vai aproveitar essa água, vai reagir, vai provocar de novo a reação com hidróxido de cálcio e vai recristalizar o meu concreto, que é um processo que a gente chama de cicatrização. Tá? Então, ele vai cicatrizar em presença da umidade. Então, enquanto eu tiver umidade na minha estrutura, eu vou ter esse ingrediente aí ativo com o tempo. Então, aqui vocês veem aqui uma imagem, tá, tirado de um microscópio, aqui os 3 elementos de hidratação do meu cimento, tá? Eu tenho o silicato de cálcio hidratado, o hidróxido de cálcio e eu tenho aqui um vazio. Então, um vazio deixado pelo quê? Pela água. Esse vazio ele vai existir no meu concreto. Então, esse aditivo aqui, ele vai fazer com que esse elemento aqui, o hidróxido de cálcio aqui, ele reage com a água e sature, que ele costure esse poro, esse vazio. Então, aqui eu tenho aqui um poro capilar, tá? Um poro deixado pela água, e aqui eu já tenho uma imagem desse poro suturado, em função dos cristais que foram formados. Aqui, da mesma forma, aqui uma imagem muito interessante, isso aqui é uma imagem do interior de uma matriz de concreto, existem vários granalículos, pequenos poros, mas aqui eu observo um grande poro. Claro que isso aqui é um nanoporo. Então, o aditivo aqui, ele vai reagir, ele vai provocar a reação do hidróxido de cálcio com a umidade presente aqui e vai suturar esse meu poro. Uma imagem tá, de ensaios que nós realizamos em laboratório, tá, com prismas de concreto. Então, aqui são exemplos de alguns ensaios, para a gente poder medir, principalmente, saber o quanto de permeabilidade vai ter essa dosagem junto com o traço de concreto ensaiado, tá? E aqui qual a pressão de água que eu vou colocar. Então, vou ter aqui essas tubulações aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui manômetros para poder medir a pressão de água. Eu vou ver quando é que eu vou ter, por exemplo, um concreto próximo a esse aqui, olha. Um grau de impermeabilidade aqui muito bom. Quase eu não observo aqui a presença de umidade, com uma pressão de 60 metros de coluna de água. E aqui é a imagem desses prismas, só para vocês verem
como é que se formam os cristais. Aqui eu tenho um prisma, eu tenho as arestas desses prismas, e aqui a gente observa essas manchas brancas, e aqui um detalhe já desses cristais aqui, a formação dos cristais nos poros aqui próximo à superfície, claro, mas no interior desse maciço, desse prisma, eu tenho esses poros formados. No caso da pintura, tá, eu tenho, primeiro, que é importante no caso da pintura, eu preciso saturar essa minha superfície, depois eu vou revestir com o sistema cristalizante, aquele Wandex Super que eu comentei. Então, por osmose, como eu tenho uma superfície saturada, ele vai penetrar aqui no meu substrato e aí ele vai provocar aquela reação do hidróxido de cálcio com a umidade, e esses poros superficiais vão ser colmatados. Então, eu vou ter aqui, além da película, eu vou ter uma superfície aqui, uma profundidade de poros colmatadas, tá? Que são os cristais insolúveis formados para aplicação do cristalizante na forma de pintura. Então, aqui mais um detalhe de uma aplicação, um substrato cimentício, e aqui a gente observa, no primeiro momento aqui, a aplicação do revestimento, aqui no segundo momento, a penetração osmótica desse revestimento, e aqui eu já observo os poros já saturados. Esse seria o processo dessa aplicação. Quando eu vejo uma imagem, tá, de uma estrutura enterrada como essa, é uma imagem ilustrativa, então eu tenho lá embaixo fissuras, podem existir por diversas causas. Eu tenho juntas frias, que a gente pode trabalhar essas juntas, eu vou mostrar daqui a pouco. E eu tenho aqui os elementos de ligação. Eu vou ter aqui uma parede de concreto em contato com uma viga, com um bloco, com a laje. Então, esses elementos de ligação, tá, eu preciso também me preocupar com essa questão da permeabilidade. Então, aqui eu tenho aqui um corte de um desenho, onde eu tenho aqui um elemento, uma ligação entre dois pedaços, duas lajes de concreto, tá, ligadas horizontalmente, e aqui eu tenho uma ligação entre uma parede de concreto e uma laje. Então, eu tenho aqui no meu projeto algumas maneiras de prever elementos que vão ajudar a garantir a permeabilidade da minha estrutura de concreto. Eu posso, no meu projeto, pensar em juntas pré-moldadas de PVC, é uma possibilidade. Aqui eu mostro um elemento muito usual, tá? Na junção desses dois elementos, que são as fitas hidroexpansivas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Superstop, que é um produto à base de bentonita, tá? Só para vocês terem uma ideia da forma desse elemento. É um elemento, o fato da bentonita, ela em contato com a umidade, ela vai aumentar o seu volume, e ela, nessa condição aqui, ela vai fechar essa passagem de água, tá? Claro que eu ainda vou ter o meu sistema de impermeabilização. Então, esse é um elemento bastante utilizado nessas situações. Aqui algumas imagens. O Superstop aplicado na junção entre dois concretos, um concreto já curado, um concreto velho e um concreto que vai ser executado. Então, aqui vocês veem a fita hidroexpansiva. Aqui vocês veem uma preparação para um encontro, por exemplo, de uma laje com um pilar, com a base de pilar. Então, é importante, por exemplo, quando eu trabalho em estruturas enterradas, imagine laje de subpressão, eu ter elementos que vedem a junção dessas estruturas independentes, tá? Sejam duas lajes, seja uma laje com um pilar, enfim. Onde é que eu posso aplicar esse material, tá? Esse sistema de cristalização? Então, existe aqui uma infinidade de situações onde eu posso aplicar. Então, as estruturas enterradas, todas elas, fundações, baldrames e outras estruturas em contato com o solo, com a água. Já falei das cortinas, as contenções, paredes diafragmas, as lajes de subsolo, os postos elevadores, as estações de tratamento de água, esgoto, as ETAs e ETS, as galerias. Eu posso trabalhar com as peças pré-moldadas, estruturas de barragem, portos, tanques, lajes de subpressão, reservatórios, piscinas enterradas. Então, são todas as estruturas, tá, de concreto onde eu posso utilizar os sistemas de cristalização. Aqui eu vou mostrar alguns cases, tá? Poucos cases, para a gente mostrar um pouco na prática, tá? A necessidade do produto e o resultado. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um bloco de fundação de uma estrutura no estaleiro, tá? Que iria suportar uma estrutura metálica, e todo esse bloco de fundação aqui, em torno de 500 metros cúbicos de concreto, foi adicionado um aditivo cristalizante com essa dosagem, em torno de 1%. Então, esse bloco aqui ele consumiu em torno de 2 toneladas
de aditivo cristalizante no concreto. Aqui é uma obra da cidade de Maceió, tá? Uma obra também interessante. Independente da quantidade de concreto que foi trabalhado, eu tenho aqui um volume de, sei lá, quase 100 metros cúbicos de concreto, mas esse volume de concreto fazia parte de um reservatório. E esse reservatório ele estava abaixo do nível. Então, a laje de fundo do meu reservatório estava a 5,5 metros da cota da rua e o nível da água estava a 3,70 metros. Então, eu estou falando aí de 1,30 metro, 1,80 metro de diferença de pressão de água, essa estrutura de concreto. Então, foi utilizado o aditivo cristalizante, tá? O Wandex M10, e funcionou perfeitamente. Aqui uma outra grande obra, uma barragem de captação, tá? Do consórcio São Lourenço, uma obra da Sabesp em São Paulo, tá? Onde essas caixas de sucção, de tomada de água, então vocês veem as paredes de concreto, foram concretadas todas elas com aditivo cristalizante, em torno de 400 a 500 metros cúbicos de concreto. E esse concreto ele resistiu aqui, infelizmente eu não consegui abrir o vídeo, mas mostrava a água que escorria nessa estrutura aqui externa, nesses taludes. Então, essa obra foi uma obra bem desafiadora e mostrou-se esse tanque. Aqui é um outro exemplo de outra obra também pode ser aplicado, uma base de um reservatório em concreto, onde as paredes não seriam em concreto, não é um reservatório todo ali em concreto, apenas a base é em concreto. A estrutura da parede ela é metálica, então tem todo um detalhe aqui de encaixe dessa estrutura, essa base de concreto, mas a base de concreto, toda ela foi concretada, uma base de concreto em torno de 30 metros de diâmetro, dessa base aqui, ela foi concretada com um aditivo cristalizante, o Wandex AM10. Bom, estamos chegando aqui nos finalmente da apresentação. Esse slide mostra que a gente está falando de uma tecnologia, a gente não está trazendo nada novo, está falando de uma tecnologia que foi desenvolvida em 1946, tá? Na Alemanha. Então, essa patente faz parte do grupo que a Viapol pertence, o grupo RPM. A gente está falando aí de 70 anos, mais ou menos, né? De tecnologia vem sendo desenvolvida ainda. A gente trouxe para o Brasil há 6 anos, tá? Mas ela é antiga, tá? Ela não é, claro que ela vem se aperfeiçoando, tá? Existem aí no mundo todo, tá? Os americanos estudando essa tecnologia, os japoneses estudando cada vez mais, aqui no Brasil também, tá? Na Europa. Tá? Então, a gente está falando de uma tecnologia, a Viapol está falando de uma tecnologia que tem aí uns 70 anos que a gente já, no grupo da Viapol, a gente já conhece, tá? E para concluir, eu vou colocar aqui uma frase. Eu acho que resume toda essa temática, tá? A preocupação de proteger as estruturas enterradas. Essa frase aqui eu retirei de uma publicação, tá? Do professor Paulo Helene. Eu achei assim muito importante para a gente justificar tudo que eu falei aqui. Ele mais outros 2 autores comentam: os mecanismos de cristalização integral e cristalização poderão ser facilmente implementados em estruturas de concreto que não são facilmente acessíveis para manutenção e reparo. Eu estou falando de estruturas enterradas. Eu não estou falando de uma laje, de um pilar que aparece numa garagem, uma laje de cobertura, estou falando de estruturas enterradas. Aí ele comenta, ele continua, tais como estruturas subterrâneas, pontes, barragens, viadutos, e aí ele completa, embora os custos iniciais sejam maiores, porque vai ter um custo, tá? O custo de manutenção pode ser reduzido e, por consequente, a vida útil de serviço das estruturas pode ser prolongada. Então, é isso que eu queria mostrar para todos vocês. Tá? Agradeço aí a presença de todos.